Pessoal, boa noite. Conseguem me ouvir? Vamos lá, que eu vou fazer a chamada. Adrine, Amanda, Bruna, Daniela da Silva, Daniele Nascimento, Débora Luiz, Euler, Felipe de Souza, Felipe Rodrigues, Jairo, Jéssica Honório, João Vitor Esperandil, Lara, Larice, Laira, Leandro, Lucas Magalhães, Maisla, Marcela, Matheus Felipe, Micaele, Patrícia Coelho, Paulo Veloso, Paulo Roberto, Paulo Vitor, Pedro, Rafael Leal, Rodrigo, Sara, Thalia, Tiago Firmiano. Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Ok, Larice. Bom, já coloquei aqui, deixa eu conferir mais lá. Acabo de lançar a presença aqui mais lá. Vamos por etapas aqui. Vamos lá. Várias solicitações. Por ordem. Maisla, lancei a presença. Bruna, eu vou pedir para verificar
por que essa aula do dia 11 não está disponível. Daniele Nascimento. Eu já recebi seu e-mail. A dúvida que eu tinha é se vocês eram uma dúvida, se vocês eram a dupla, e aí já pedi que fizesse a correção do erro apurado aí no lançamento da sua nota, ok? Eu vi que você reiterou o e-mail hoje às 2h10 da tarde, mas eu já havia feito esse pedido, tá bom? Então, provavelmente, amanhã, antes do almoço, ou hoje, vai estar lançado. Jéssica Honório, eu lancei presença para você, tá ok? Jéssica Honório Sabino, tá com presença. Tranquilo? Mais alguma ponderação, senhores? Podemos ir direto para o conteúdo. Então, vamos lá. Bom, nós estávamos trabalhando com provas em espécie, prova pericial. Deixa eu abrir aqui. E aí falamos de alguns pontos relevantes para essa parte introdutória da aula de hoje, para que a gente dê sequência no estudo. Nós havíamos falado sobre a figura do perito. Isso significa questionar a imparcialidade do perito. Então, o primeiro ponto que a gente analisou era a formação do perito, como que se fazia esse cadastro, quem é essa pessoa, qual a qualificação dessa pessoa e qual a relação técnica que ela tem com o processo. Se dependeria de um concurso público ou se estaria diante de uma simples nomeação do magistrado, de um profissional de outras áreas de sua confiança. E trabalhávamos com esse slide, que coloco aqui para os senhores, que ele se iniciava com a prova testemunhal, até então trabalhada por nós. E aí nós teríamos esse material aqui, senhores. E aqui nós teríamos, já um pouco adiantado, a prova pericial, falamos do aspecto conceitual. Por outro lado, falamos do objeto da prova, que é muito importante aí no nosso estudo, a delimitação, e seja delineado a prova pericial. Outra coisa é a questão do conceito de exame, vistoria e avaliação, que gerou bastante interação nessa turma. E aí nós falamos sobre a dispensa da prova testemunhal e a diferença entre a previsão do 464 e a previsão do 472, em que um fala da dispensa da prova testemunhal e o outro faz referência ao indeferimento da prova testemunhal. E aí eu tinha manifestado com os senhores para que não fosse confundido o conceito de dispensa com o conceito de indeferimento da prova pericial. Então, de certa forma, era importante para nós fazer essa comparação. E aí, coloquei aqui, trabalhei com os senhores daquele mito da prova no juizado, em que no juizado se criava o mito de que não existia a possibilidade de se fazer prova técnica. E aí nós derrubamos esse mito na medida que nós consideramos, né, e isso é extremamente relevante, que nós consideramos, sim, que se trata de uma possível produção de prova técnica prevista na Lei 9.099, mas pelos princípios que regem a Lei 9.099, não é possível se produzir uma prova pericial nos moldes do CPC. Mas um relatório técnico científico pode perfeitamente ser feito e requerido pelo juiz, assim como pelas partes. Ok?
Tudo bem, pessoal? Até aqui, tudo bem quanto a isso? Bom, ainda falando da figura do perito, eu ainda mencionei sobre a aplicabilidade dos critérios, porque ele passa agora a ser um auxiliar da justiça, e a aplicabilidade dos critérios para a aferição da imparcialidade do perito. E ainda disse para os senhores, a aplicação do 144, 145, 146 e do 157, em que ele passa agora a ser o quê? Um auxiliar da justiça. E ainda na perspectiva da aula dada aos senhores, eu disse sobre a questão dos quesitos. Eu preciso que confirme para mim se eu adentrei nesse ponto da matéria relacionado aos quesitos. Isso está inserido dentro do procedimento da prova pericial. E aí, senhores, quando eu disse sobre o procedimento da prova pericial, é importante a gente analisar os seguintes artigos. Só um instante que eu vou colocar para vocês aqui. Perfeito. Isso. Quando a gente fala sobre o procedimento, nós vamos aqui iniciar uma análise da questão hermenêutica e uma interpretação do artigo 465. É importante vocês analisarem o que diz o artigo 465, caput. Ele diz o seguinte, e eu peço aos senhores atenção quanto ao verbo e ao tempo verbal utilizado. Olha só, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. Significa, então, que o juiz nomeia o perito e já na própria nomeação fixa o prazo para entrega do laudo. Ok? Então, quando o perito recebe a nomeação, ele já recebe com o prazo que ele tem para poder apresentar o laudo. Isso por quê, senhores? Porque, uma vez que ele é nomeado, ele já vai ter o quê? Ele já vai ter a consciência, ele vai ter a informação de qual prazo se fixou para que ele apresente o laudo. Isso porque uma das condições para a substituição do perito é que ele não cumpra o prazo para a entrega do laudo. Tá? Então, se ele recebeu a nomeação e já tinha o prazo, isso faz com que ele tenha consciência de qual o período que ele vai ter para a apresentação do laudo. E isso vai ser um dos fundamentos da nossa aula, que se você fizer uma busca no 468, quando o perito será substituído, na hipótese de substituição do perito, diz assim, faltar-lhe conhecimento técnico ou científico. Ok, ele não tem conhecimento para fazer aquilo. Sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. Ora, ele já foi, pelos termos do 465, ele já recebeu a nomeação. E ao receber a nomeação, ele já tinha conhecimento do prazo para entrega do laudo. Então, esse é o primeiro ponto aqui do procedimento que eu gostaria de falar com vocês. Não, então, Sara, eu não alterei a tela. É a tela do slide? Eu ainda estou fazendo a introdução no slide. O 465 eu coloquei no grupo. Não está tela nenhuma, não. Tem só um pontinho branco travado. Nem a tela está aberta. Nem meu rosto está aparecendo?
Seu rosto tá, mas agora deu. Agora deu. Você mexeu aí, agora deu. Procedimento, prova pericial, agora deu. Ah, porque eu tô com apertei um botão aqui, ó. Vê se vai apagar. Aham, agora apagou. Fica só uma manchinha em cima. Isso, é um botão que tem aqui que eu não sabia, que atualizou aqui no meu negócio. Tem um quadradinho, um triângulo, uma bolotinha. Eu apertei aqui, ele vai e volta. Mas tudo bem. Obrigado, viu, Sara? Mas eu ainda não estou trocando os slides, não, porque o próximo é perícia complexa. Mas vamos manter nesse aqui. Obrigado. Se desaparecer, alguém me chama aí e fala novamente. Bom, ainda nessa perspectiva, o primeiro ponto, então, é a nomeação do perito. E você já sabe que o perito vai ser nomeado e já, ao receber a nomeação, ele já tem um prazo para a entrega do laudo. E ele, se ele não cumprir esse prazo, é uma hipótese para sua substituição, 468. Isso é relevante. Bom, dentro dos 15 dias, tá? Contados da nomeação do perito, as partes têm, e aí eu já falei, então eu vou passar isso direto, as partes podem, né, e tem como prazo arguir impedimento ou suspeição, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. É aqui que eu quero entrar na matéria. A apresentação de quesitos. Esses quesitos aqui são chamados de quesitos iniciais, porque nós temos 3 quesitos. Melhor dizendo, 3 espécies de quesitos no processo civil. A gente tem quesitos iniciais, que é esse, vejam que ele é apresentado no prazo de 15 dias, que antecede a perícia. Ok? Então, quesitos iniciais. Nós temos os quesitos suplementares, que são quesitos apresentados no ato da perícia. Artigo 469. Esses quesitos são aqueles apresentados no momento da perícia e, repito, e se o perito optar, pode ser respondido em audiência de instrução e julgamento. Ok? E se o perito optar, pode ser respondido em audiência de instrução e julgamento. Mas como também pode ser respondido no momento da perícia. Ficou claro isso, senhores? Que nós temos 3 quesitos. Esse que faz referência são os quesitos iniciais, aqueles que são colocados antes da produção da prova pericial. Nós temos também os quesitos suplementares, que são aqueles, nos termos do 469, apresentados no momento da perícia. E nós temos também os quesitos de esclarecimentos periciais, que são apresentados após a apresentação do laudo, com o objetivo de esclarecer dúvidas ou contradições apresentados no laudo pericial. Então, nós temos 3 tipos de quesitos e 3 momentos tecnicamente adequados para serem apresentados. Ficou alguma dúvida quanto a isso, senhores? Posso prosseguir? Enquanto vocês me respondem, eu vou pedir licença para colocar o carregador, porque a bateria está acabando. Só um instante. Vamos lá. Posso sim, Rodrigo. São os quesitos iniciais, esses que eu estou mencionando agora no artigo, os quesitos suplementares e os quesitos de esclarecimentos. Suplementares também recebem o nome de complementares, enfim, são quesitos dessa ordem, tá ok? Dúvida até aqui, senhores?
Bom. Ô, Bruno. Oi. É o Paulo. Esses quesitos estão em algum dos artigos aqui ou não consegui identificar? Vamos lá. Artigo 469. 469? Não, tá legal, então. São os quesitos iniciais, suplementares, igual o outro, você disse? De esclarecimentos. Esclarecimento. Tá, joia. Obrigado. Então, na verdade, nós estamos aqui trabalhando com os quesitos. O que são quesitos? É muito comum surgir essa dúvida. O que são quesitos? Quesitos são questionamentos. Então, você vai fazer questionamentos ao perito. Você vai questionar o perito o que você quer que ele responda. Então, se é uma perícia contábil, uma perícia médica, você vai questioná-lo para que ele responda aí as suas dúvidas. Podendo o juiz indeferir quesitos protelatórios que fogem ao objeto da perícia ou quesitos ofensivos a uma das partes, ok? Então, há a possibilidade de se indeferir quesitos quando forem impertinentes, forem meramente protelatórios e forem ofensivos, etc, etc. O juiz pode, nesse caso, indeferir os quesitos. Ok? E aí é importante a análise, né, dos quesitos, porque você pode, e aí a sustentação legal é o 470. Você pode compreender que a elaboração de quesitos é voltada a traçar uma linha de raciocínio para que o perito chegue à conclusão objeto da sua tese, né? Então, você não pode fazer quesitações impertinentes. Eu não posso fazer quesitações, por exemplo, trata-se de uma doença ocupacional e eu faço quesitações sobre insalubridade por poeira suspensa. Esse quesito é impertinente, ele não tem a ver com o objeto da perícia, enfim. Está lá no 470, o juiz pode, então, indeferir esses quesitos. O juiz pode formular quesitos? Claro, já vi diversas vezes o juiz formular quesitos quando ele entende pertinente e ele pode, de alguma forma, delinear o objeto aí da perícia através dos seus quesitos, tá ok? Bom, e o perito, então, e aqui voltando para o ponto do perito, o perito, então, deve cumprir de forma fidedigna a sua nomeação. Então, o perito, ele tem que, ao ser nomeado e aceitou a sua nomeação, ele deve cumprir de forma fidedigna o encargo que lhe foi atribuído, tá? Isso por quê? Isso por quê? Porque o perito não pode se escusar a realizar a perícia. Isso significa que o perito não pode, sem motivo justo, se recusar a realizar a perícia. Ele pode, sim, recusar a realizar a perícia quando o seu conhecimento técnico não for compatível, quando ele mesmo alega impedimento ou suspeição, tá? Mas ele não pode se escusar a realizar a perícia sem motivo justo, tá ok? Isto é muito relevante. Por que que isso é relevante? Porque senão nós não encontraríamos peritos para realizar a perícia. Ninguém ia querer ser perito, tá? E isso a gente encontra uma dificuldade. Quem faz estágio aí já pôde acompanhar. E eu comecei a aula trabalhando um exemplo aqui de processos que tramitam aí 2, 3 anos dentro de secretaria, aguardando nomeação de perito. Ainda mais se a perícia depender de um conhecimento técnico extremamente especializado. Aí você não encontra.
ok? Então, isso é relevante. É óbvio, o perito pode se excusar exatamente nos termos da legislação, quando ele for impedido, quando ele se considerar suspeito, quando ele não tiver conhecimento técnico, e aí surgiu uma dúvida na aula anterior, mas antes, pode falar, Jair, depois eu falo da dúvida. Professor, nesse caso, esse processo aí que está há muito tempo, esperando uma perícia, esse processo pode vir caducar, haver caducidade? Ele pode, sei lá. Porque Não, ele não consegue, vai ficando o resto da vida. Isso vai acontecer. não vai ocorrer a decadência nem a prescrição, porque tem as causas de interrupção, né? E o processo está em trâmite. O que vai acontecer realmente é uma ausência de prestação jurisdicional. Justiça tardia é sinônimo de injustiça. É basicamente esse o prejuízo. Eu tenho um processo aqui de acidentária, mas que não tramita na vara de família, em que não se acha um ortopedista para fazer o laudo. Não acha mesmo, você não acha ortopedista, enfim. Porque você vai pagar um ortopedista R$ 300 para ele fazer um laudo. Um laudo desse particular é na casa de 3, 4, 5 mil, dependendo do tipo de laudo. Então, quer dizer, você não encontra profissional, mesmo que a legislação traga que deve haver um motivo justo para a escusa do perito ao ser nomeado. Mas há, entre os juízes, um consenso da dificuldade de se encontrar peritos capacitados. O que, muitas das vezes, não é o caso da Justiça do Trabalho, em que se tem peritos aí só vivem de perícia trabalhista, tá? Mas fica aqui. O que surgiu, e aí, Jário, se me permite, o que surgiu, já te respondo, Rodrigo, mas de antemão, não. O que surgiu de dúvida na outra sala é o seguinte: os alunos questionaram a seguinte coisa: professor, o artigo 468, inciso 1º, diz o seguinte: o perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico. Artigo 467. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento de suspeição. O juiz, ao aceitar a escusa ou julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito. Eu pergunto aos senhores, o perito João, ou José, em homenagem ao meu pai, o perito José, ele foi nomeado para fazer a medição de barulho num determinado local. Barulho ambiente, né? O som ambiente. Sei lá qual a expressão técnica, mas acho que vocês compreenderam. Só que ele não tem um medidor. Ele não tem aparelho técnico compatível com o objeto da perícia. Eu pergunto aos senhores, pode ser um motivo de escusa? Ele pode se recusar sob o argumento de que não existe, não é conhecimento técnico, não existe aparelho técnico que permita a ele, ou ele não tem, né? O aparelho existe, mas ele não tem, não o conhecimento técnico, mas o aparelho para a medição. É possível, então, você, na condição de juiz, adotaria qual postura? Se o perito peticionasse dizendo, olha, excelência, fico muito grato pela nomeação, mas eu não tenho equipamento compatível para a realização da perícia. Os senhores que estão prestando atenção na aula, iriam deferir a escusa do perito e substituí-lo, ou manteria a perícia porque era obrigação dele ter o equipamento? Perceberam a dúvida que surgiu na outra sala? O que os senhores acham?
Pois não, Jair, pode falar. Eu acredito que sim, ué, porque como é que o cara vai fazer um trabalho sem ter um equipamento para fazer o trabalho? Não tem como. Pensa assim, né? Então, a questão, Jair, o Estado teria a obrigação de fornecer para ele esse equipamento? E aí? Bruna, por quê? Apresente para a gente o argumento. Vamos lá, vamos interagir, mais alunos, esse é o momento para fundamentar, arriscar a resposta. E aí, por quê, Bruna? Professor, posso falar aqui? Eu vou mudar minha opinião. Eu acho que eu estou com a Bruna aí. Eu acho que todo perito, todo profissional, ele é obrigado a ter os equipamentos deles, não é verdade? Então, isso é algo que comporta algo que comporta discussão. Porque é o seguinte, você há de convir comigo, e aí fica mais pela questão do argumento, você há de convir comigo que ele é um perito especializado naquela área que ele foi nomeado. Como que um profissional especializado naquela área que foi nomeado não tem um equipamento básico para realizar aquilo que ele é especializado? Esse meu exemplo foi dos decibéis. O exemplo que a aluna trouxe é que o perito alegou que não possuía câmera fotográfica para fazer a avaliação. Mas ele é um perito avaliador, o homem médio, todo mundo tem um aparelho celular com uma câmera, ou a grande maioria. A questão vai ser apurada, tanto o Bruno quanto o Jairo, vai ser apurada no caso concreto. Que dimensão tem esse aparelho para que o perito não possa não ter? É diferente você exigir uma máquina de ressonância magnética do corpo inteiro para um perito. Ele pode simplesmente dizer, olha, eu sou médico, mas eu não tenho essa máquina para fazer esse exame. É necessário a apresentação de exame complementar, porque eu faço a avaliação no sentido de exame, tá, pessoal? Eu faço o exame médico nele, tá? E não o diagnóstico por imagem, por exemplo. Isso é uma situação. Agora, o perito não ter câmera, o perito não ter equipamento fotográfico e de medição de decibéis, aí é mais complicado. E eu concordo que ele não poderia, nesse caso concreto, não poderia utilizar esse argumento para a escusa à elaboração do laudo pericial. Inclusive, alguns juízes, e eu acho corretíssimo, quando estão diante desse tipo de justificativa, eles substituem a nomeação, nomeiam outro perito e descadastram esse perito no tribunal. Tá? Então, fica aqui essa dúvida que surgiu na outra sala e que eu achei pertinente aqui mencionar para os senhores. Ok? Então, esse é o ponto de vista. Rodrigo, o motivo justo, o Rodrigo questiona que, sendo que o motivo justo dos peritos consiste em ganhar menos, eles sequer apresentam essa justificativa. Eles dizem que se declaram suspeito por motivo de foro íntimo, por incompatibilidade, enfim, eles trazem outros argumentos que não o argumento verdadeiro, né? Mas, enfim, é legítimo, né? Eu acho que a remuneração realmente é baixa na justiça comum, em detrimento até da justiça do trabalho, que os valores são elevadíssimos, tá? Então fica aqui essa minha ponderação. Bom, e aí a gente continua na percepção do perito. Bom,
Aí eu perguntei aos senhores, falaram, ele pode se excusar? Não. Então, superada essa possibilidade, nós precisamos saber como que o perito será remunerado. Qual é a remuneração do perito? Quem paga o perito? Qual a previsão legal da remuneração do perito? Como que o perito recebe? Quem paga? Como que é feito isso? A antecipação de honorários periciais, porque a nomenclatura do valor recebido pelo perito chama-se honorários periciais. Ok? Então, quem paga esses honorários periciais? Qual é a regra que nós utilizamos, tá, para essa questão do pagamento dos peritos? E isso, segundo, acho que o Paulo acompanha pela doutrina, tem uma passagem do livro do Daniel Assunção que ele diz que é tormentosa a discussão quanto ao pagamento aí dos peritos. E qual é a regra? O que se aplica? Nós vamos lá no artigo 95 do CPC. Então, eu vou colocar aí no grupo, para quem está pelo computador, eu acho que fica mais prático. Peço de antemão, para quem está acompanhando com o CPC, que abra lá o artigo 95 do CPC. Vamos lá. Artigo 95. Deixa eu ver se vai. Aqui, ó, deu ruim porque não foi todo o parágrafo 4º. Valores gastos. Acho que agora vai. Bom, tá aí para vocês. Isso. Tá aí para vocês o artigo 95, para quem não tá com o CPC. O artigo 95, ele traz para nós a regra de remuneração, quem pagará o perito. Aí surge uma dúvida, o seguinte: quem paga a perícia? O sucumbente no objeto da perícia ou aquele que requereu a perícia, independente do seu resultado? Então, essa é a primeira dúvida. Da leitura do artigo 95, eu pergunto aos senhores: quem paga os honorários periciais? Vejam, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, ou seja, o assistente técnico é de confiança da parte, se ela indicou, ela quem paga a remuneração do assistente técnico, cada uma das partes. Sendo a do perito, a remuneração do perito, adiantada pela parte que houver requerido a perícia. Então, o critério trazido no 95 é o quê? Requerimento. Requerimento. Ok? Requerimento. Importante. Houver requerida ou rateada quando for requerida pelas partes ou de ofício pelo juiz. E aí o parágrafo 1º está dizendo como, e o parágrafo 2º está dizendo como você deve fazer o depósito. E aí o parágrafo 3º vem trazendo para nós aquilo que se denominou a tormentosa discussão quanto à remuneração do perito. Diz assim: quando o pagamento da perícia for de responsabilidade daquele que tem benefício da assistência judiciária gratuita, olha o que está fazendo. Sobra para a União. Ok? Isso é importante. Tá? Isso é importante. Fica a cargo, então, o quê? Do Estado. Fica a cargo da União. Tá? Ou fica a cargo do dinheiro repassado, melhor dizendo, para os tribunais. Isso
é relevante. Tá ok? Isso tem que ser analisado. Então eu pergunto aos senhores, o resultado da perícia interfere na remuneração, ou seja, no responsável pela remuneração do perito? Por que, Jairo? Professor, porque no caso, por exemplo, o cara entrou na justiça gratuita, tudo bem, Estado. Mas se ele ganhar, a outra parte tem que pagar todas as despesas, a outra parte que perdeu. Inclusive, a União vai cobrar essa perícia dele, não vai, não? Isso. O que você está dizendo é o seguinte. Você está dizendo para mim que o autor requereu a perícia. O autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita e ganhou o processo. Sim, isso mesmo. Aí você está dizendo, não, nesse caso, há a possibilidade do réu pagar honorários sucumbenciais, custas e honorários periciais. Ok. É isso? É isso mesmo que eu falei. Isso. Agora veja no 95 se tem sustentação. Alguém? Isso. Veja se tem sustentação esse argumento. Pelo 95. Todos vocês, analisem o 95. O seu raciocínio está aí. Eu quero saber. E aí? Tá aí, ó. Tá saltando aos olhos aqui. Eu tô com ele aqui, ó, na tela. Qual artigo você citaria para mim? Artigo 95. Qual parágrafo? Parágrafo 4. Opa! Parágrafo Isso 4. aí. Tá dizendo o quê? O critério é o requerimento. Se for beneficiário da justiça, o Estado paga. Mas se o réu foi, presta atenção nessa expressão, sucumbente no pedido e condenado ao pagamento de despesas processuais, poderá ser executado pela Fazenda por ter adiantado os honorários periciais. Ok? Parágrafo 4º. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Até aqui, dúvidas? Tem certeza? Posso colocar aqui a questão mais cabeluda possível que todo mundo vai responder? Posso me sentir velho agora falando essa expressão. Alguém levantou a mão? Professor, então, em um caso, por exemplo, quando a pessoa entra na justiça contra você, o advogado sabe que vai perder. A probabilidade é muito grande. Fazer uma conciliação seria melhor, né? O Jairo, o CPC de 2015 para cá, com o denominado novo CPC, que, né, vocês já pegaram como sendo o CPC, ele privilegiou, inclusive com grandes ferramentas processuais que privilegiam o quê? A resolução consensual dos conflitos. Tem uma expressão, usando ainda no campo da expressão antiga, tem uma expressão muito antiga, muito antes de eu pensar em fazer o curso de Direito, e que eu sempre venho ouvindo, inclusive de juízes de segundo grau, os desembargadores, que sempre mencionam em sustentação oral o seguinte: o advogado, ele é o primeiro juiz da causa. Isso significa o quê? O advogado tem a obrigação ética de analisar
a viabilidade dos pedidos que ele faz. Por quê? Você está vendo aqui que a perícia é onerosa, é uma das provas mais caras que a gente tem no processo, no sentido de custos do Estado, e você deve analisar para não sair pedindo perícia à torta e à direita. Por quê? Porque você tem aí o custo do processo. Recentemente eu li que o Japão tem o custo do processo como um todo, com o maior custo é o Japão. E o Brasil, o custo de um processo para os litigantes não é tão elevado. E, por outro lado, a concessão indiscriminada do benefício da assistência judiciária gratuita faz com que muitas das vezes haja um excesso de recursos protelatórios, requerimentos de provas periciais sem qualquer fundamento ou delimitação do objeto da prova, etc. e etc. A reforma trabalhista, e aí fazendo um gancho de forma geral, com base no seu questionamento, a reforma trabalhista de novembro de 2017 para cá trouxe um grande balizador para nós quanto ao pagamento dos honorários periciais. Por quê? Porque ela trouxe que não havia mais a obrigação, porque a regra lá, só para vocês terem uma comparação, era de que a empresa sempre adiantava. E se ela fosse vencedora do objeto da perícia, ela restituiria, ela pedia a restituição daquele valor e o Estado arcaria, no caso do reclamante ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. O que pode parecer algo muito irrisório, mas imagine, porque nem todos os litigantes da Justiça do Trabalho são grandes empresas. Tinham empresas que realmente você percebia que ela não tinha condições de adiantar ou antecipar os honorários periciais. Ela não tinha esse capital. Isso foi abolido, né? E o artigo 790-B da CLT traz hoje aí um balizador sobre o pagamento dos honorários periciais, que é aquele, né, objeto balizado pelo objeto da perícia, aquele que foi sucumbente na perícia, tá ok? E, inclusive, tem um dos parágrafos estão sendo questionado a sua constitucionalidade, que diz, inclusive, que o beneficiário da assistência judiciária gratuita, se recebeu alguma verba, ele pode, sim, quitar aí honorários advocatícios e periciais. Isso está sendo suscitado porque a verba lá é de natureza alimentar e se você pegar a regra do CPC, a pessoa pode ser condenada, mas está suspensa a exigibilidade. Ok? Acho que eu sanei a sua dúvida. Qualquer coisa me fala aqui. Ok, professor, ótimo. Tranquilo? Vou colocar o exercício. A pergunta hoje é a seguinte. Com base no artigo 465, parágrafo 1º do CPC, a parte terá prazo de 15 dias, né, a contar da nomeação, da intimação da nomeação, para apresentar quesitos iniciais. Nesse contexto, é possível afirmar que tal prazo é preclusivo? E qual a posição do STJ sobre o assunto? Alguma dúvida em relação ao questionamento? São 19h58, 10 minutinhos e a gente dá continuidade.
Dúvidas, senhores, quanto à pergunta? Ninguém me respondeu.
Pessoal, podemos continuar? Mais um pouquinho e a gente continua, ok? Vou tomar uma água enquanto é isso.
Agora podemos, Bruna e os demais alunos? Então vamos lá. Bom, todo mundo aí, eu acho que percebeu que o posicionamento do STJ é que não se trata de um prazo preclusivo. Na verdade, nós estamos diante de um prazo que, se não cumprido, deve pelo menos apresentar o quesito antes do início da perícia. Ok? Antes do início aí da perícia. Ok? Então, enfim, acho que foi uma questão bem simples, bem objetiva. E aí, dando continuidade na nossa aula, eu gostaria de falar sobre um ponto que também é imperioso diferenciar. Quando ocorre a substituição do perito, e quando ocorre a designação de uma segunda perícia. Então, a gente precisa diferenciar aqui quando ocorre a substituição do perito de quando ocorre a determinação para uma segunda perícia. O perito será substituído nas hipóteses em que eu já disse aos senhores. O perito, então, será substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico e, sem motivo justo, deixar de cumprir o encargo que lhe foi estipulado no prazo em que foi estipulado ao perito. Então, o perito ele será substituído, ele será retirado e será nomeado outro perito. Está lá na previsão do 468. Não é o caso que nós vamos estudar sobre segunda perícia. Não é esse o caso. A segunda perícia, ela é determinada pelo juiz quando o juiz precisa de maiores esclarecimentos. Então, quando que ocorre? Quando a matéria não está suficientemente esclarecida. Isso significa o quê? O perito, então, ele apresentou o laudo e o laudo demonstrou que aquela perícia precisa de maiores aprofundamentos e maior esclarecimento em relação à matéria. Com isso, o juiz vai determinar uma segunda perícia. Mas essa segunda perícia, ela é feita com o quê? Pelo próprio perito que fez a primeira. Diferentemente da substituição do perito, por aqueles casos, e a nomeação de outro para apresentar laudo. Então, são situações diferentes. Uma, 468. Segunda perícia, 480. Então, nesse caso, a diferença aqui é que na substituição do perito, é óbvio, nomeia-se outro perito para se elaborar outro laudo e realizar a perícia. Quando é da segunda perícia, pode o mesmo perito ir lá e fazer a segunda perícia. Ok? Ficou claro essa diferenciação, pessoal? Ficou claro essa diferenciação, pessoal? Outra situação que já mencionei com os senhores, mas quero aqui frisar para vocês, é o princípio da persuasão racional e a prova pericial. Isso foi objeto de exercício nosso. O juiz não está adstrito ao laudo pericial. Significa que o juiz não é obrigado
a seguir o resultado da perícia, porque é conhecimento técnico-científico. Não há uma preponderância da prova técnica pericial em face das outras provas. O juiz pode atribuir o valor que ele achar melhor, desde que fundamente. Então, não há aqui o resultado da prova pericial contraria as outras provas, prevalece a prova pericial. Não necessariamente, vai depender dos fundamentos do magistrado, ok? Não há uma predominância, uma preponderância do laudo pericial em relação às outras provas. Eu quero só mencionar isso, pois foi objeto nosso de exercício nas aulas passadas, ok? Com isso, vamos à segunda chamada. Adrine, Amanda, Bruna, Daniela, Daniele Nascimento, Débora Luiz, Euler, Felipe de Souza, Felipe Rodrigues, Jairo, Jéssica Honora, João Vitor, Lara, Larice, Laira, Leandro, Lucas, Maisla, Marcela, Matheus Filipes, Micaele, Patrícia, Paulo, Paulo Vitor, Pedro, Rafael Leal, Rodrigo Pereira, Sara Honoro, Thalia e Tiago Firmiano. Alguém que eu tenha esquecido? Então, desejo a todo mundo aqui uma boa noite, um excelente resto de semana aí. Até amanhã.